E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Tutorial Medicina. Eu sou o Arthur, estudante de Medicina, e hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. Se você ainda não assistiu o vídeo de transmissão e prevenção do coronavírus, é só clicar aqui em cima. E hoje eu vou falar sobre a gravidade, o que pode aumentar o risco do paciente com coronavírus ter uma infecção grave, e também falar do quadro clínico, os sinais e sintomas do coronavírus, e também quantos por cento de cada tipo de sintoma aparecem nos estudos. Então já deixa o like no vídeo e bora! Então vamos começar o nosso aula de Covid. O que vai ser abordado? Vamos abordar os fatores que aumentam a chance do paciente ter uma infecção grave e também os sinais e sintomas possíveis e já documentados na literatura. Então, até o dia 4 de agosto de 2020, já foram documentadas cerca de 700 mil óbitos ao redor do mundo decorrentes de Covid-19. E sobre os fatores que aumentam a chance da infecção ser grave. Sabe-se que a grande maioria das infecções por Covid-19 são infecções leves, cerca de 80%. No entanto, existem esses fatores que aumentam o risco da infecção ser grave, que são basicamente três: comorbidades do paciente, alterações laboratoriais e a idade. Aqui é definido como infecção grave uma infecção que necessite hospitalização, tanto na enfermaria quanto na UTI, ou que o paciente necessite de intubação orotraqueal ou até que leve o paciente ao óbito. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças americanos definiu fatores de risco estabelecidos e prováveis que aumentem a chance de infecção grave. Entre os estabelecidos, câncer, doença renal crônica, obesidade, IMC maior que 30, doença cardiovascular grave, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana e cardiomiopatias, diabetes mellitus do tipo 2. Entre as prováveis, hipertensão arterial sistêmica, asma, tabagismo, diabetes mellitus do tipo 1, AVC ou AIT prévio. Um estudo feito na Itália, que documentou 355 pacientes que foram ao óbito decorrente de Covid-19, o número médio de comorbidades desses pacientes era cerca de 2,7. Menos de 1%, no caso 3 pacientes, não tinham nenhuma comorbidade. Sobre as alterações laboratoriais que são marcadores de gravidade. A linfopenia, que seria linfócitos menores que 800, CPK, maior que 2 vezes o limite superior da normalidade, desidrogenase lática, mais que 245 unidades por litro, dedímero maior que 1000, ferritina maior que 500. Ainda não é claro se essas alterações laboratoriais possuem valor prognóstico, mas elas são marcadores de gravidade do paciente. E também a idade, que observa-se um aumento exponencial na taxa de hospitalização de acordo com a idade. Apenas 1% dos acometidos entre 20 a 29 anos são hospitalizados. No entanto, pacientes de 50 a 59 anos, 4% são hospitalizados e pacientes maiores que 80 anos, cerca de 1/5 são hospitalizados, 18%. Então, observa-se esse aumento exponencial. No entanto, indivíduos de qualquer idade podem ter uma infecção grave. No entanto, a chance é bem menor quando eles são mais jovens. Sobre o quadro clínico, dentre as manifestações graves, a pneumonia é a mais frequente, que seria então a infecção do parênquima pulmonar do tecido funcionante pulmonar decorrente do Covid-19. E dentre a pneumonia, os sinais e sintomas mais prevalentes: a febre, tosse e dispneia, além das alterações da imagem, tanto no raio-x de tórax quanto na tomografia. Existem outras características que também é comum o paciente apresentar, como sintomas de trato respiratório superior, como expectoração, congestão nasal, odinofagia, dor para deglutir os alimentos, mialgia, que vão ser as dores difusas no corpo, diarreia também. É comum ser encontrado sintomas do trato gastrointestinal nesses pacientes. E um sintoma que distingue a coronavírus de outras infecções respiratórias virais vai ser a perda do olfato ou do paladar, no caso a anosmia e a digeusia. Um compilado de dados de mais de 370 mil pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus
foi feito entre 22 de janeiro e 30 de maio e foi observado a prevalência de cada sinal e sintoma. Nesse estudo, o que foi mais encontrado foi a tosse nesses pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus. Cerca da metade dos pacientes possuíam tosse. A febre, menos da metade dos pacientes, 43%, então mostrando que a febre não é um achado universal, até pacientes hospitalizados podem não ter febre. Mialgia, cerca de 1/3 dos pacientes, que vão ser as dores difusas pelo corpo. Cefaleia, a dor de cabeça, foi encontrada em cerca de 1/3 desses pacientes. Dispneia, cerca de 1/3 também. Nesse estudo com 370 mil pacientes, menos de 10% relataram perda de olfato ou perda de paladar. Só que esse dado de menos de 10% dos pacientes não é concordante com outros estudos. Existem meta-análises de estudos observacionais que observaram que cerca de 50% dos pacientes tiveram anosmia e 44% tiveram digeusia, esse distúrbio do paladar. Então ainda não é claro qual é a prevalência exata desses distúrbios no paciente com coronavírus. E quanto tempo esses pacientes demoram para recuperar? De uma forma geral, o que a OMS traz é que as infecções leves demoram cerca de 2 semanas para recuperarem e as infecções graves de 3 a 6 semanas. No entanto, esses dados são muito variantes. Isso vai depender muito da condição do paciente e da gravidade da infecção. Em um estudo feito nos Estados Unidos, por exemplo, foi um estudo menor, com 350 pacientes, apenas 40% dos pacientes retornaram ao estado basal de saúde que eles tinham previamente, dentre 14 a 21 dias. Então, também não é concordante e não é claro quanto tempo o paciente vai demorar para ficar com o estado de saúde bem. Então lembre-se, a gravidade em indivíduos de qualquer idade pode ter uma doença grave, no entanto ela é muito mais prevalente nos indivíduos mais idosos. Quadro clínico, os mais variados sinais e sintomas, e lembrar que a febre não é um achado universal. Naquele estudo com 370 mil pacientes, só foi encontrado febre em 43%. E a mortalidade vai ser muito maior nos pacientes com comorbidades, ela vai ser cerca de 12 vezes maior se tu for comparar os pacientes com comorbidades versus os sem comorbidades. Então, essas foram as referências utilizadas nessa videoaula e agradecer a SlidesGo pelos templates. Então, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, manda para os amigos, para os familiares. Qualquer dúvida, crítica, sugestão é só mandar para a gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!